tarde, salam aleikum para todos e vamos, em tempo de quarentena, né? Infelizmente a pandemia da coronavírus, nós vamos dar início à nossa live aqui com os nossos alunos que estão aqui. Eu vou começar a trabalhar, quando eu dei início aos assuntos da aula passada, como foi diverso, eu vou continuar com as chamadas civilizações orientais. As chamadas civilizações orientais, né? Quando a gente fala em civilizações orientais, a gente estuda o quê? A Mesopotâmia, que foi o berço das civilizações, não é isso? No caso chamado Crescente Fértil, Tigres e Eufrates. Segundo a arqueologia, depois foi quem? Foi os egípcios, né? Então foi aí onde eu parei o assunto. Já começou a entrar algumas pessoas aqui na live, que é o nosso amigo Claudinho, Yasmin Barbosa, José Danilo, do 7º ano aqui. E eu coloquei, né? A gente começou a falar na aula passada nas civilizações orientais, mas o que na verdade aconteceu? As pessoas foram fazendo perguntas de vários ramos da história, né? Geral, Idade Média, Antiguidade. Aí era bom a gente fazer isso, né? A Yasmin está aqui entrou Yasmin, o Cláudio, o Danilo, do 7º ano. Né? Vamos dar um abraço também aos colégios, né? Aos meus alunos do 6º ano, ao ensino médio de Sol e Lua, meus alunos do colégio Heraldo Gomes também, do 6º ao 3º ano, e meus amigos também, meus alunos também, do Exato. Né? Então, eu queria que vocês, que já estão aí, ficaria mais dinâmico, mais interessante, vocês fossem fazendo perguntas aí. Aí apareceu aqui uma perguntinha pesada aqui do Claudinho, né? E foi como a química está relacionada com o Egito. Tomar uma aguinha aqui para a garganta velha não aguenta. Vamos lá. Claudinho, quando a gente fala de civilização egípcia, no ponto de vista da química, são a questão do processo de mumificação, né? Porque é algo extraordinário, né? Fruto dessa mumificação aí, nasceu e surgiu as civilizações, surgiu a tal da medicina, né? Que é o processo de mumificação que nós chamamos hoje de necropsia. Foi ali que eles aprenderam, né? Por exemplo, todo o processo químico por exemplo, a múmia, né? Porque se a gente for contextualizar o Egito, a gente vai perceber o quê? Que a preocupação do povo egípcio, na antiguidade, era a vida após a morte. Então, eles faziam todo um processo químico de mumificação, usavam ervas, né? Porque a ideia da múmia era o quê? Tirar todas as vísceras para poder esse corpo se conservar ao longo do tempo. Então, é algo extraordinário aí, né? E toda essa manipulação química aí, né? E você perguntou também de forma geral, né? É a medicina, né? Um aspecto da medicina a partir desse processo de mumificação aí. Vamos ver aqui. A Yasmin disse que ia chamar o povo do 6º ano rapidinho. Muito bem. Se tratando, Cabral, como o coronavírus. O coronavírus não é a primeira doença, né, Danilo? Não é a primeira doença no mundo sobre coronavírus. Não é a primeira pandemia que o mundo viveu. Então, em cada processo histórico, infelizmente, nós vamos ver assim, a mais famosa de todas elas é a Idade Média, a tal da peste negra, que ela dizimou na Europa, né, durante a Idade Média, 1/3 da população europeia. Essa foi uma pandemia. E o que é que se dizia? O que é que, na verdade, foi? As péssimas condições de higiene que a população europeia vivia. Não tinha saneamento básico, não tinha as questões sanitárias que se exigiam. E, na época, as pessoas diziam, os místicos diziam que era um pecado, né? Que era um castigo de Deus sobre os homens na Terra.
Então, assim, as duas teorias, mas, na verdade, a situação é tão precária de higiene que a pulga do rato vai contaminar a humanidade. Você imagina a situação que virá de média. Então, um terço da população, essa assim que mais marcou. Tiveram várias. A tuberculose, a varíola, né? A febre amarela aqui no Brasil. Então, tiveram inúmeras. A outra mais grave de doença, você falou sobre a coronavírus, é a peste, a gripe espanhola, né? Que Espanha não tem nada. Ela cometeu na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ela começou nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, os navios chegavam aqui. Então, ela dizimou uma gripe terrível. Ela dava uma pneumonia assim, imediata, né? Então, foi uma pandemia também muito séria no Brasil, muito terrível no Brasil e no mundo, né? E se tratando, você perguntou aqui, José Danilo, se tratando de coronavírus, é uma pandemia. Inclusive, porque essa pandemia é tão séria que ela paralisou a economia mundial. É tanto que se pede que as pessoas não saiam de casa, que as pessoas mantenham, né, a tal da quarentena para não aumentar a quantidade, porque, segundo os especialistas, não tem nem leite suficiente se isso aumentar. Ela começou na China, ela hoje está nos Estados Unidos, por exemplo, o centro hoje, a Itália, é a mais grave, porque não fez a prevenção, né? Que, por exemplo, o governo Bolsonaro quer contra isso, o próprio presidente não quer que isso é uma coisa simples, não simples, e não é. É unânime. Todos os governos, todos os sanitaristas, infectologistas conclamam as pessoas. Não é uma coisa inventada, é uma coisa ligada, é uma recomendação científica da Organização Mundial do Comércio. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Nós estamos aqui numa live, via internet, passando atividade nesse sentido aí. Vamos chamar o povo, cadê? Vamos lá, mais perguntinha aqui. Eu acho que eu respondi você, Danilo. Muito bom, Cláudio. Fala da Guerra Espanhola. Não foi uma guerra, foi uma guerra civil, Cláudio. Né? Na vez está relacionado ao Franco, né? Nós temos Franco na Espanha. O que aconteceu? Lá na época, os setores, existia democracia, então os partidos de esquerda, progressistas, eles ganham a eleição. E Franco não permitiu isso. Franco deu um golpe e não permitiu que fechou as garantias constitucionais do país. E o que aconteceu? Então, aconteceu o quê? Gerou uma guerra civil. As pessoas que eram a favor da democracia criam um exército, e o governo do Franco, que era fascista, criou um exército. Então, foi uma guerra civil, né? Porque eles não aceitavam que os setores socialistas, progressistas, ganhassem a eleição. Eles não aceitaram a eleição. Parece muito aqui na época da Dilma, né? O Aécio Neves não aceitou a eleição que foi uma fraude, né? E agora a moda agora na América é se auto-intitular presidente, né? O Guaidó na Venezuela, não estou discutindo se o Venezuela é bom ou ruim, mas houve eleição e o cara só intitula presidente e toma o poder, dá um golpe, né? No caso da Bolívia também com Evo Morales. Então, essas tentativas golpistas sempre existiram na história. Então, a guerra civil por isso, porque os setores que ganharam a eleição, que o Franco não deixou governar, impediu as eleições, não aceitaram isso. Então, foi para a guerra civil, né? Os setores socialistas, comunistas, anarquistas, né? foram contra o governo e estourou essa tal de guerra civil. E em plena essa guerra civil, né, foi na época do governo Francisco Franco, que era fascista, que era adepto de Mussolini, de Hitler, né, de Salazar em Portugal, que estourou esse processo na Espanha aí. Vamos para mais perguntas aqui. Danilo, sétimo ano. Vamos ver aqui, Cláudio. Então, já falei da ciência. Fez uma comparação com a guerra, como vivemos, né? É isso aí, né? Comparação da guerra espanhola com os atualmente. É isso, Claudinho, essa questão aí, né? Da Guerra Civil Espanhola. Então, enquanto ninguém faz pergunta, eu vou voltar para o meu tema, porque toda vez eu não consigo terminá-lo, né? Então, eu falei na aula passada das civilizações orientais, né? Falta terminar qual?
podem terminar os persas, né? Os fenícios ali. Vamos lá para os fenícios lá. Quando a gente fala um pouquinho da civilização, então, de acordo com as perguntas, eu dou uma paradinha e volto para a pergunta. Mas ninguém fez mais nada aqui uma pergunta, eu vou continuar aqui. Vamos fazer perguntas, fica mais dinâmico, não é? O Cláudio fez uma pergunta assim, vamos lá. O Cláudio fez uma perguntinha aqui sobre, faz uma comparação entre a guerra, comparação da guerra espanhola que vemos atualmente. Eu acho que eu respondi isso, né, Claudinho? A guerra ou a pandemia, Cláudio? Ah, certo. A comparação é que é uma pandemia. A comparação, tanto a gripe espanhola, foi chamada de dinamitem espanhola, né? Ela matou mais do que o povo que morreu na guerra, na verdade, é a dimensão dela. Porque existe na ciência existe a endemia, como ela se localiza em uma região só, e quando ela se localiza a nível geral, ela se torna uma pandemia. Então, são as mortes, né? São as mortes. E antes era muito mais difícil, né? Era muito mais difícil do que hoje. Hoje a ciência é muito mais avançada. Mas é o que gerou de mortes, né? No mundo todo, essa gripe. Ela foi terrível. Ela foi terrível, essa gripe espanhola. É a dimensão dela, né? Porque tem a ver com gripe também, né? Tanto a coronavírus como a tem uma aparência no sentido de ser gripe, né? De ser uma gripe. Cabral, aqui vamos lá, o Danilo. Sétimo ano vai iniciar as grandes navegações no capítulo 3. Você quer que eu fale um pouquinho sobre as grandes navegações, né? Vamos ver aqui mais. Atualidade. Atualidade que você acha da população italiana agora. Vamos terminar essa parte de gripe dessa doença, né? Que tem um dono da razão. O que se comenta, principalmente em Milão, que o prefeito, na época, os empresários lá agora, né, na Itália, fizeram uma campanha dizendo que tinha que manter o comércio, que Milão resistia a isso. E as pessoas começaram a ir para a rua. Essa é a dimensão, essa é a grande preocupação dos sanitaristas, dos tecnologistas, que as pessoas não sabem para rua. Então, a Itália cresceu por essa prevenção. Vocês viram a China. A China isolou uma cidade completamente. E isso eles começaram a diminuir a propagação dessa doença. Né? Porque passa de pessoa para pessoa. Uma tosse, um espirro. Então, o exemplo que nós temos da Itália, que a gente tem que se precaver, no Brasil há um choque entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional, os governadores, porque o presidente é o único presidente, gente, do mundo que insiste que as pessoas saiam para a rua. E a Itália, em Milão, na Itália, foi isso que aconteceu. As pessoas estimulavam ir para a rua, manter o comércio. Porque qual é o centro da questão? Claro que é uma questão econômica. Essa questão econômica ela é nível, escala mundial. O mundo vive uma recessão. Se for, não é só o Brasil, não, mas é em escala mundial. O único presidente que não quer manter, que quer acabar com a quarentena é o presidente Bolsonaro. E todos os presidentes são unânimes no mundo a essa teoria. Se você se resguardar, se você evitar sair de casa, você vai preservar isso, vai impedir que isso se propague. Então, o dono da razão lá fez a pergunta, é essa questão aí. Claro que a população europeia é diferente da nossa, mas é muito maior. O Brasil tem uma escala continental. Então, essa é a preocupação que eu já respondi em torno dos sanitaristas. Para todo mundo aqui, a Yasmin. Vou fazer a pergunta, Yasmin, também. Eu vou aqui para o Danilo. Vamos iniciar assim, Danilo. Vamos começar a iniciar aqui um pouquinho aí. Né? Vamos lá. As grandes navegações, né? Que uns chamam expansão marítima europeia, outros chamam expansão marítima, né? Que é as grandes navegações. Todo esse processo de grandes navegações, o que é que aconteceu? Século XV, houve uma crise no século XV. Fruto de que essa crise?
do fim, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Mas onde é que está o centro da questão? Antes de existir as navegações, o comércio marítimo, todo o comércio era feito pela via terrestre. Eram os árabes que abasteciam Gênero e Veneza no mar Mediterrâneo de produtos chamados as especiarias. Porque o comércio especial era altamente rentável, cobiçava nações do mundo. Tanto Portugal, você sabe que o contexto de quem mandava no mundo, quem tinha a hegemonia do mundo, era Portugal e Espanha, tanto um lado como o outro, né? Dominava o mundo. Então, o que acontece? Com o fim do Império Romano também, o Império Otomano fecha essa rota que existia, que é a Rota da Seda. As pessoas vinham pelo mar Mediterrâneo e abasteciam os mercados de Gênero e Veneza, que eram entrepostos comerciais. Os turcos otomanos fecham esse comércio, impede que exista esse comércio entre os árabes, que traziam especiaria, cana-de-açúcar, o café, ouro, marfim, tapetes e outras coisas mais para a Europa, que a Europa não tinha isso, não. Gênero e Veneza eram entrepostos comerciais, como hoje é o Paraguai aqui na América. E quando eles fecham o comércio, eles vão encontrar uma nova rota. Porque o que cobiçava tanto Portugal e Espanha era o rentável comércio específico nas Índias. E Portugal começa aí, o que acontece? Antes disso, há um processo de centralização política, que eram reinos independentes. Então, para desenvolver o comércio, era necessária uma centralização de moedas, de impostos, para poder desenvolver isso melhor. Então, o primeiro país assim unificar, que era o Zênio Aragão, Castela Navarra, foi Portugal, porque Portugal é o pioneiro desse processo. Depois a Espanha, mas vamos lá. Portugal, nesse processo, o marco inicial da expansão marítima é Ceuta, na África. Ilha da Madeira, já falei Madeira, os Açores, eles vão descer toda a continente africano, claro, pilhando, invadindo, até brinco com vocês, né? Eu descobri vocês, aí vou tomar sua casa, que você tem, com essa história de descobrimento, que foi invasão. Então, Portugal vai rodear toda a África. Qual era o objetivo de Portugal? Índia, o comércio de especiaria, o chamado periplo africano, ou o caminho das Índias, como eles chamam. E Vasco, entre os vários navegadores, o mais importante, antes de Cabral, é Vasco da Gama. É o cara que vai ter contato com a Índia. É o cara que vai estabelecer o rentável comércio de especiarias que Portugal queria. Mas por que essa busca por rentável comércio? Por que eles querem conhecer rentável comércio? Porque qual é o sentido? Qual é o empreendimento? É a expansão marítima comercial. O que a expansão marítima comercial quer? O lucro. Lembra qual era a relação que existia? Metrópole pode ser portuguesa, pode ser espanhola, pode ser holandesa ou inglesa. No caso, a metrópole era portuguesa. Então, qual é o objetivo da metrópole? Explorar suas colônias. Então, eles vão iniciar o processo de exploração. Para aumentar o quê? Porque é essa época que a burguesia, que é a classe de comércio, ela vai acumular riqueza. É a fase de acumulação. Quer dizer, como se eu fosse fazer uma poupança. Eu vou roubar ouro, eu vou escravizar, eu vou conquistar terra, nesse processo eu vou acumulando riqueza, nesse sentido aí. Então, é isso a expansão marítima. E Porto, então, a disputa entre os dois impérios coloniais portugueses é tão tamanho que vai ter nascer o quê? Um tratado de Tordesilhas. Vai ter que o Papa vir fazer a paz entre o Império Colonial Espanhol e o Império Colonial Português, para se fazer um pacto, que é o Tratado de Tordesilhas. Então, é por aí o assunto. Aí vocês aprofundam isso aí. Já a Espanha, que é o segundo pioneiro nesse processo de expansão, aí aparece a figura de quem? De Cristóvão Colombo. Né? Cristóvão Colombo é contratado, ele era diferente de Cabral, que vai vir no Brasil, diferente de Cabral, Colombo era um navegador, Cabral um cruzadista. Veio junto com o Vicente Pison, porque o objetivo inicial era a Índia. Né? Aí naquela história existem duas teorias, é o acaso, ele vinha, aí houve uma tempestade e aportou no Brasil, esse é o acaso, e a intencionalidade, porque já tem intenção, que tinha uma terra, não tinha dividido o mundo no meio, então já tinha intenção disso. Existia essa terra, que existia isso aí. Aí por isso que Portugal aportou aqui, mas vamos voltar para Colombo. Colombo ele é contratado pela coroa espanhola, porque tinha uma teoria, que da esfericidade da Terra. Se a Terra era esférica, ele podia vir para o outro lado, porque ele veio pelo leste, pelo oeste. Ele chega às Índias, mas ele chegou na América
insular, nas ilhas, onde hoje é o Caribe, El Salvador, Cuba ali, achando que estava nas Índias, mas estava, na verdade, na parte insular, nas ilhas da América. Aí, um ano depois, Américo Vespucci, o nome é Américo Vespucci, descobriu a parte que hoje é América, que chamou América por causa do nome dele. Mas, na verdade, Colombo chegou. Se ele passasse pelo onde hoje é o canal do Panamá, ele chegaria às Índias, que é a teoria da esfericidade da Terra, que a Terra é redonda. Hoje tem um mundo de louco aí dizendo que a Terra é plana. Né? Hoje aparece de tudo. Hoje não anda. Então, então, o empreendimento é um incentivo, é um empreendimento para o quê? Para gerar acumulação. Com esse dele dessa acumulação, que eles lucraram, pilhando, roubando, obtendo ouro, que o objetivo era ouro, por exemplo. Já a Espanha, o Brasil só vai encontrar ouro no século XVIII. Assim que os espanhóis chegaram onde é a civilização, os incas, os maias chegaram, encontraram ouro em abundância. Então, aqui o processo foi tardio de ouro. Por isso que o Brasil passou por essa etapa. Brasil pré-colonial, pau-brasil, né? Era o escambo, atacante o índio e o estrangeiro. Não gerou nada de ocupação. Brasil colonial, que é a fase de ocupação. É o surgimento da nossa civilização. O africano vai ser a mão de obra escrava, o português colador, o índio já estava aqui. E a última fase de exploração da expansão aqui é o ciclo da mineração, que é o último, que chega tardio no Brasil, que vai do século XVIII ao século XIX. Então é por aí, Danilo, que a gente vai trabalhar esse assunto aí. Vocês vão em casa, vão lendo, vão aprofundando esse assunto aqui. Boa tarde. Vamos ver o que tem mais aqui, minha gente. Yasmin, todo mundo, mas pergunta, Yasmin. Como assim? A Lei já falou na sala. Sim. Vamos lá, eu vou de acordo com a pergunta de vocês. Alguma pergunta? Então, esse que eu falei, vocês, é o processo de ocupação. Quem vai fazer essa expansão, na verdade? É a coroa portuguesa, no caso, no Brasil. Né? Vai colonizar. São os 3 ciclos econômicos que eu já falei aqui. Né? A atividade que eles vão implantar aqui, quando se encerra. Porque o que é que ele fez? Já vocês já aqui, já falei isso. Eles chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, só vão colonizar 30 anos depois do Brasil. Por quê? Porque eles estavam nas Índias. O comércio das Índias era muito mais rentável do que isso aí. Não é? Ave Maria, vamos lá, já vem política aqui, o Isaac me provocando. Como a Dilma foi presa e por que ele participou da elite militante durante o período da ditadura? Militar, regime militar, hein? Da elite militante. Faça a pergunta de novo, Isaac. Está mal formulada ela. Vamos lá, então o que é que o Isaac quer saber aí? Sobre a política atual, um pouquinho de atualidades, é bom fazer isso, existem 2 teses, existem 2 teorias, 2 opiniões, vamos dizer assim. As pessoas que dizem que foi um golpe perpetrado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso e pela mídia, que derrubaram, tiraram a Dilma do poder. O outro lado diz que a Dilma, quem não é contra a Dilma, diz que a Dilma caiu por uma tal das pedras fiscais. Né? E que a Dilma cometeu corrupção, então foi via. E tinha um motivo de que ela caiu no poder, de sinal o crime de responsabilidade. Porque o que é o impeachment? O impeachment, só um pouquinho aqui. O impeachment é um processo que o Congresso Nacional se reúne, por exemplo, um deputado escreve as teorias, né? Uma teoria dizendo que o motivo por que o presidente tal deve ser saída do poder. E outros deputados vão consignando aquilo. Se tivermos a metade, a maioria daquelas assinaturas, abre os processos de julgamento. Primeiro ouve as partes. Na segunda fase, aí se reúne o Congresso também, há um julgamento, para depois se votar o impeachment. Então, é um processo feito pelo Congresso Nacional, que a nossa Constituição de 88 prevê. Então, até hoje, depois de passar esse processo da Lava Jato, que continua, né, não há nada contra a Dilma. Porque o que se acusou quem faz crítica a Dilma da tal da pratas fiscais, que é o quê? É você usar o dinheiro do próprio governo. Todos os presidentes desse país, governar esse país, fizeram a tal da pratas fiscais. Então, até agora não se prova nada.
nesse sentido aí. Mas existem as pessoas que são oposição. Como qualquer político se faz isso. Não tem essa elite militante, você está perguntando. Faça de novo essa pergunta, elite militante. Mas, por exemplo, a Dilma participou, por exemplo, no regime militar, que foi a fase áurea ditatorial desse país, de 64 a 85, né? Mais ou menos isso, foi o nosso processo ditatorial. Existem grupos que faziam oposição, não podiam fazer oposição democrática, que é a eleição, porque foi cortada as garantias constitucionais, e outros grupos partiram para a luta armada, que eram grupeiros armados que se reivindicavam, que faziam a luta armada. Né? Então, a Dilma ela fez parte de um grupo chamado VPR, e há uma acusação que ela participou dos. Eles desapropriaram o direito do governador de São Paulo, que é um cara corrupto, que era horrível lá. Ademar de Barros, lembrei agora aí. É isso que se fala da Dilma, né? E hoje é uma presidente afastada aí. Vai, Isaac, melhor pergunta. Eu acho que eu respondi a você, não foi? Cabral saiu daqui porque da rua estourou aqui o fio. Ave Maria. Estourando a zoada, televisão. E a net caiu em 4G. Ave Maria. Tá sem energia o Danilo. Tá certo, Danilo. Vamos embora. Ela não foi militar? Não, Isaac. Ela não foi militar, não, Isaac. Ela foi militante de esquerda. Toma continua sendo, eu jogar no PT. Ela não foi militar, não. Estamos sem energia. Nicolas Barro. Cadê, meu Deus? O que ele quer aqui? Fale sobre os maias. Eu não lembro de tudo. Vamos lá. Muito bem. É bom fazer isso aqui. Vocês fizerem, fica mais dinâmico, fica mais interessante vocês fazerem perguntas do que eu estou falando assim. Mas tudo bem, vamos lá. A civilização maia, inca e asteca são civilizações que ocuparam a parte que hoje é o México, é os astecas, o Peru são os incas, né? Então, esses povos, então, qual é a diferença eles de nossos nativos? São dois estágios diferentes. Os nossos nativos, no processo de colonização portuguesa, estavam aí no estágio da pré-história, certo? Já os, já os incas e mais astecas estavam no estágio civilizatório. Eles construíram grandes civilizações. Tá certo, Nicolas? Eles eram grandes civilizações. Onde hoje é o México, é os astecas. Onde eu falo civilização, o quê? De ter comércio, ter estradas, ter uma divisão social, religiosidade. Então, eles eram cidades altamente povoadas, né? Organizadas, sistema de irrigação, de drenagem, de agricultura, de comércio, de alimentação. Então, eles se construíram grandes civilizações. O que marca, quando a gente fala desses três povos aí, né? Os astecas, os incas e os maias, eram povos que tinham uma religiosidade chamada o quê? Politeísta. Agora, o que marca, assim, que até choca, que eles faziam sacrifícios humanos, ou com pessoas que se ofereciam, ou escravizados. Em que sentido, por exemplo? Eles acreditavam no sol como divindade. Por exemplo, eles plantavam milho. O principal alimento deles é o milho. O milho se constitui o principal processo deles, certo? E, por exemplo, se eles plantavam milho e o milho não tivesse uma boa colheita, eles achavam que os deuses estavam com raiva e tinham que fazer uma oferenda. Agora, essa oferenda era humana, eram sacrifícios humanos que eram feitos, certo? É o que marca essa civilização. Agora, o que marca são grandes civilizações de terraço, produção agrícola em grande escala, comércio, né? O que é que mata? O que é que vai dizimar eles? Eles eram, mas os espanhóis eles eram grandes civilizações e perderam os espanhóis. Porque os espanhóis mataram ele, em o quê? Eles não tinham utilização da arma, pólvora. Se os povos tivessem a pólvora, eles não
não seriam dizimados. E também o que vai matar eles, que parece, por exemplo, eu estava vendo a televisão, e o infectologista falou, então uma coisa que mata eles é o quê? Eles não tinham anticorpos para se salvar dentro da doença que o branco trouxe. É a mesma coisa dessa coronavírus. Ainda não temos anticorpos. Então, fazendo uma analogia, eles foram dizendo para as doenças que eles tinham. E os brancos trouxeram a doença, os europeus eles também morreram por isso. A comunidade dessas doenças que não tinham anticorpos aí. Então, a diferença é essa. Eram povos que usavam sacrifícios humanos sobre essa questão aí. Eu acho que eu respondi, aí vocês aprofundam mais isso aí, sobre essas civilizações que marcam isso aí, eram grandes civilizações. Só um minutinho, vou ver aqui as perguntas estão chegando. Deixa eu ver aqui. Fala um pouco da guerra espanhola, já falei. Já falei. Deixa eu ver aqui. População italiana agora. Está tendo atividade do selo positivo? Yasmin. Vou fazer hoje, Yasmin. Vou mandar atividade. Isaac. O que é que Isaac quer mais aqui, meu Deus? Já falou na sala? Se você não perguntou, eu estou falando de novo. Como é que a igreja perdeu o poder sendo clero? Vamos lá, Isaac. Idade média, né, seu Isaac? Isaac, com o fim do Império Romano, né, a decadência do Império, tudo na história, qualquer acontecimento, ele ascende e decai. Faz parte da humanidade. Está em apogeu e depois está em decadência. Isso qualquer processo histórico. Né? Nós também, como seres vivos biológicos, também, um dia a gente vai parecer. E a história da humanidade é isso. Que a história, Isaac, é diferente da biologia, a história humana. Porque a história ela se renova. Por exemplo, o fim do Império Romano surgiu a Idade Média. Ok? Você viu o seguinte, quem estudou o Império Romano, hoje a gente vai estudar, vocês estão lembrados agora, que no início do Império Romano os cristãos eram perseguidos, queimados vivos. Né? Se escondiam, faziam orações, se escondiam dentro de catacumba para poder se reunir, porque eram perseguidos pelo Império Romano, porque o Império Romano era politeísta. Para eles, Deus não era Deus cristão, era o Deus, era o faraó. Desculpa, o imperador era um Deus. Então, eles tinham outra religião, outro rito. Vai chegar um momento que o Império Romano ele vai acabar, ele vai entrar em decadência. E o que vai sobrar do Império Romano é a instituição chamada Igreja, os cristãos. Aí Constantino, depois Teodósio, os imperadores, que eles criam uma teoria do milagre lá, e eles pegam a igreja, porque não tinha mais nada. O império estava em frangalho, o Império Romano estava dividido. E o que é que eles fazem? Eles pegam. Aí o quê? Aí parte da igreja, parte dos cristãos, eles são cooptados pelo Império Romano. E a igreja começa a chamar o quê? Igreja Católica Romana. Então muda a configuração. A parte, como o Império Romano não tinha nada para segurar ele estava em completa decadência, ele se segurou na igreja, no cristão, e mudou o nome da igreja para Igreja Católica Apostólica Romana. O Império cai. O que resta, o que é que se mantém? A Igreja Católica. É tudo que se diz, que a Igreja Católica não vai misturar com a fé, mistura com a instituição. Ela mantém todo o pensamento chamado greco-romano. O Império cai, e quem é que vai invadir o Império Romano? Os bárbaros, visigodos, ostragodos, toda essa história para chegar na igreja, que você perguntou lá. Então preste atenção. Então a igreja ela vai se manter com poder. E os bárbaros vão ser transformados, vão ser convertidos ao cristianismo, a uma convenção. E a igreja, como já era poderosa na Idade Média, ela passa a ser a instituição mais importante, a instituição poderosa na Idade Média. Está me entendendo? E o clero é o que? O clero? O clero é o poder, o alto poder da igreja. É tanto que na Idade Média, como é que se configurou a sociedade? O clero, porque o clero que sabia ler, o clero que detinha o conhecimento, a nobreza guerreira, não sabia nem ler, e os servos, e os trabalhadores, os camponeses. Então a igreja ela vai ter o controle da sociedade.
no pensamento, que é o teocentrismo, né? Ela vai configurar esse pensamento, porque ela vai hegemonizar a Idade Média. A igreja, o poder é fortíssimo na igreja. E outra coisa, os bárbaros, que eram politeístas, vão ser convertidos. Então, esse é o poder da Igreja Católica. Eu não sei se eu respondi a você. Cadê a tua pergunta aqui? Aí a Yasmin falou aqui, ó, cadê? Menina, vou dormir hoje não. É sempre bom ouvir e relembrar. Mas faça as perguntinhas, Yasmin. Valeu. Verdade. A Dilma foi presa? Foi. Pronto, Isaac. De novo, vem a Dilma de novo. Sim, no regime militar, a presa política. Era em várias pessoas intelectuais, professores, médicos. Né? Muitas pessoas foram presas. Militares também foram presos. Não penso que militar da Marinha também foi preso. Foi contra o golpe do Exército. Não penso que não foi só civil, foi preso, não. E tem gente até hoje que nunca apareceu, né? Ainda tem isso. Cabral, aí, o Danilo está dizendo aqui, agora que estou vendo aqui. Cabral, sai porque o poste caiu da rua, derrubou o fio. Ave Maria. Bom, Jesus, estamos sem energia, o Danilo está dizendo aqui. Fala no zap, tem internet aí. Fala sobre o mar, já falei. Ele não foi militarista. Estou entendendo, obrigado. Pergunte mais. Isaac. Pronto, voltou aqui para. Danilo voltou aqui. Quem foi Fernando Magalhães? São os colonizadores. Vamos a você, qual é a trilha dos colonizadores? Fernando Magalhães é o cara que vai abrir, como eu mostrei no mapa na sala, ele vai abrir o quê? O Cabo da Tormenta, que Dom João vai chamar o Cabo da Boa Esperança. Por quê? Qual era o objetivo deles? As especiarias, dinheiro, lucro, para manter a expansão marítima. Então, Fernando Magalhães é um navegador que vai estabelecer o beleza, vai ficar com as três. Então, tem que botar esse processo aí. E a partir daí surgiu as igrejas evangélicas, a tradução da Bíblia, né? Que não era traduzida, as pessoas rezavam de costa para o público e de frente para o altar, né? Em latim. Então, houve modificações e hoje existe a igreja evangélica. Agora, com todo respeito, existe igreja evangélica que faz pior do que fizeram na indulgência, né? Com todo respeito, existem igrejas sérias, como existem igrejas que cometem também essas indulgências hoje no mundo, infelizmente. Eu acho que eu respondi o senhor, seu Júnior. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, enquanto estamos com uma aguinha. Vamos ver o que tem aqui mais. Deixa eu ver aqui mais. Atividade de seu positivo. Como Dilma foi presa, hein? Porque ela participou de elite militante durante o período da detenção militar. As circunstâncias, Isaac. O negócio de Dilma é circunstância. Você tem que ler o contexto do regime militar. Grupos que foram para oposição política e grupos que foram para oposição armada. Houve erros, acertos, é uma circunstância do momento. Né? Não dá para responder porque tem que perguntar a ela. Né? Falou na sala. Sim, vamos lá. Sempre é bom ouvir e relembrar. Yasmin, a igreja perdeu o poder sendo clero. Quando ela perdeu, deixa de ser clero. O clero é o alto poder da igreja. O clero, na idade a igreja católica é chamada de clero. Né? Que é as classes sociais. Clero, nobreza e servos. Vamos ver aqui, ele não foi militar, não. Cadê? Vou ver aqui mais. Tem alguém que perguntou mais aqui? Fala sobre a protesta, já falei. Não, Cabral, eu tinha perguntado sobre os maias. Yasmin, são civilizações que têm semelhanças. Só muda a localização. Né? Em cima o México, ficavam os astecas. Na parte central está os maias. E na parte onde é o Jubelu, Argentina, são o Argentina, o Peru, a Bolívia, o Equador, são os incas. Lembra daquela, no Peru tem aquela lá, um sítio arqueológico, né? Cuxco, né? Que é nos Alpes, que é na chamada Cordilheira das Andes. É uma civilização tão perfeita que eles ligavam toda a Cordilheira dos Andes. Eles desciam a cordilheira até embaixo. Grau de civilização fantástico deles aí.
Júlia Elô, Júlia. Olha, menino, te amo, Ave Maria. Eu vou dormir hoje, gatão. Olha, o Anthony, não vou dormir hoje, não. Vixe, meu, que é gato. Vou miar. Cadê? Só estou aqui assistindo, eu te pergunto, homem. Isaac lá vem com Hitler. Olha esse Isaac. Vamos embora, Isaac. Tem que perguntar mesmo, Isaac. Porque Hitler tinha ódio contra os judeus. E porque ele era antissemita. Minha Nossa Senhora. Pergunta profunda. Isaac, na história não se pode discutir questões pessoais. Certo? Não estou criticando sua pergunta, não. Porque é um contexto. Hitler não surgiu porque queria ser nazista ou você nasceu nazista, não. São uma circunstância histórica. Para a gente chegar a essa pergunta, ele fez assim: por que Hitler tinha ódio contra os judeus? E porque ele era antissemita. Para eu chegar nisso, eu tenho que fazer uma historinha aqui da guerra e da ideologia. A crise de 1929, né, nós estamos vendo uma crise hoje econômica, recessiva. Nós vemos uma crise parecida com essa em 29. Que o mundo também parou, as economias do mundo. Parou. Sendo que a economia, a crise de 29 só tem uma diferença, só tem um contexto diferente. Foi uma crise de superprodução. Os caras produziram demais, demais. Por quê? Mas quem produziu demais? A grande potência que era os Estados Unidos. Enquanto o mundo estava em guerra, na Primeira Guerra, a Europa, os americanos abasteciam a Europa de suprimentos, empréstimos, armamentos. Então, os anos 20 foi o boom da economia americana. Todo mundo queria consumir igual os americanos. Sendo que a guerra parou. Como a guerra passou, os países não queriam mais. Então, os países começaram a fabricar, recuperar sua economia. Quem recuperou? A Europa. Então, a Europa não precisava mais dos empréstimos. A Europa não precisava mais dos mantimentos, dos suprimentos, dos armamentos e dos empréstimos do governo americano. Então, essa economia que era o boom, como dizer você, ela tudo cresce, um dia ela entrou em decadência. Então, isso abalou. Eles produziram além da conta. O que é superprodução? Eu produzo além, por exemplo, eu começo, uma brincadeira, começo a fabricar caçola e cueca demais. Chega um momento que ninguém vai comprar minha caçola, porque até eu fabriquei demais, não tem para quem vender. O problema não é. O problema é que não é. O problema é que não tem ninguém para comprar as minhas caçolas e minhas cuecas. Então, as empresas param a produção. E essa recessão atingiu todos os setores da economia. Bancos, empresas, fazendas. O mundo parou economicamente, que é a tal da recessão que estamos vendo hoje. A diferença de hoje tem uma doença, tem uma pandemia que provoca a paralisação da economia, mas o mundo, observe que o mundo já vem em crise econômica. O Brasil estava em crise econômica. Entendeu? Aí aprofunda isso aqui. Vamos lá. Então, essa crise no mundo nasceu essa ideologia. Já existia a ideologia socialista, comunista no mundo. Fruto da Revolução de 1917 na Rússia. Que o mundo ia mudar, né? Os operários chegaram ao poder, primeira vez no mundo. Então, isso abalou o capitalismo. Então, se diziam que o mundo que o capitalismo já está chegando ao seu final. Porque, um exemplo, quando acontece crise, o que é que acontece? Os bancos, os governos injetam dinheiro da economia. Porque se o governo injetar dinheiro na economia capitalista, quebra, acaba o capitalismo. E quem é que sofre toda vez nessas crises? A classe trabalhadora. Porque agora vai ter dinheiro para as empresas, não dividir as pessoas, vai ter recursos para, ainda bem agora, para os trabalho informal. Nós vamos chegar, pronto, é um resumozinho para entender, vamos lá. Aí surgiu o quê? O nazifascismo. Porque qual é a ideia que esses grupos totais não existem hoje? Esses grupos totalitários queriam. Esses caras não querem, por exemplo. Diziam que o excesso de democracia é que gerou a crise. Dá para você? Esses foram argumentos dos fascistas no mundo. Então começou a nascer sistemas, né, para o quê? Para fechar o regime, para o quê? Para poder recuperar a economia. E a burguesia, porque no Rio não está sozinho, não. A burguesia, os setores ricos da economia, financiaram o fascismo na Itália, financiaram o nazismo na Alemanha, o fascismo em Portugal, o fascismo na Espanha, porque eles achavam que o excesso de democracia que prejudicava as chamadas democracias liberais, que vemos hoje no Brasil. Tem algumas pessoas aqui no Brasil que querem fechar o Congresso. Entendeu aí a lógica? Então, isso é o fascismo. Então, aí o que? Aí surgiu essa ideologia.
Mas vamos lá para o Hitler, porque a conversa é muito comprida. Hitler, o que é Hitler? Hitler, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu arrasada, humilhada, perdeu o território, tem que pagar pesadas indenizações, dever território, e não podia se armar. Então, nasceu no seio do povo alemão, e a crise era profunda na Alemanha, como em qualquer país do mundo, um sentimento de revanche. Né? E nesse inteirinho que recrudesceu no mundo todo, esses regimes totalitários, que não quer democracia, partido único, como algumas pessoas no Brasil querem acreditar nisso aqui, vai resolver tudo, e não vai. A gente viu o que é que aconteceu, surgiu Hitler. Então, Hitler nasce desse processo. Hitler criou o partido nazista, para resumir a história, se torna chanceler, assume o poder do primeiro-ministro, e começa o quê? E recupera a economia. Eles recuperam a economia do mundo. Mas sobre regime totalitário, você não pode pensar, você não pode falar nada. Sobre uma égide de um totalitarismo de Hitler. E surgiu outro regime aí. E a raiva Por que esse ódio aos judeus? Porque os judeus, quando a Alemanha estava em crise, é o que se sabe, os judeus eram agiotas. Estavam em efervescência, ganhando dinheiro na Alemanha, encaixavam dinheiro os alemães. Essa foi a raiva. E outra coisa para dizer a vocês: só morreu o judeu pobre. Os judeus que tinham dinheiro pagavam ao governo alemão para poder fugir da Alemanha. Por isso que os povos judeus são espalhados por todo o mundo. Então ele criou o judeu, como a gente chama na linguagem popular, de boi de piranha, responsável do judeu por toda a desgraça do mundo. E na verdade a desgraça não era ele, era o regime totalitário. O espaço vital, se eu achava vital invadir aquela região, invadia. O antissemitismo, quer dizer, o ódio contra as minorias, os negros, os homossexuais. Ele criou essa ideologia no mundo. Que algumas pessoas hoje ainda acreditam nisso. Que é o tal do antissemitismo, que é o racismo, que é a intolerância, que é a xenofobia. Mas entenda que qualquer processo histórico, Isaac, e os demais que estão me ouvindo, é fruto de um contexto. Não é da vontade pessoal de alguém. Porque se a burguesia apoiasse o comunismo, que estava em efervescência também, fruto da Revolução de 1917, perderia o poder. O que é que pressupõe o comunismo? O fim da propriedade privada. E a burguesia não quer abrir. Então a burguesia foi forçada a fazer uma aliança com o nazismo, o nazifascismo na Europa, do que perder o seu poder econômico. Então a burguesia apoiar o nazismo não está sozinho em pé, não. Ele não estava sozinho, não. A burguesia deu apoio, os grandes empresários, na época, deram grande apoio ao regime nazifascista no mundo todo. E gerou que depois? A Segunda Guerra Mundial. Tá ok? A conversa é compridinha mesmo. Tá vendo, Isaac? Vamos lá, Isaac. Tranquilo, Isaac. É para perguntar mesmo. Isaac, o nazismo de Alemanha é uma mentira. Eu você quer, o que é ideologia? Na versão qual é a ideologia? Ideologia é uma mentira. Eu uso um subterfúgio. Eu crio uma história. Dizer, olha, por exemplo, vou brincar com o Claudinho. O Claudinho disse, olha, mãe, o Isaac. Olha, mãe, vai para onde, Isaac, essa hora toda arrumada? O Isaac pega uma Bíblia, bota debaixo do sovaco, se arruma todo, se paramenta. Mãe, eu vou para orar. Né? Ele foi evangélico. Se ele for católico, eu vou para a missa. Certo? Mas o que é que Isaac quer? Isaac quer encontrar com a namorada, dar beijo na boca lá. Mas qual foi o argumento que ele usou para sair de casa? Qual foi a ideologia que criou? Que ia para a missa. Está entendendo? Então, a ideologia é criada para forçar a realidade. Né? Então, o que Hitler fez? Hitler pegou a suástica, é uma cruz invertida, que é usada pelos povos hindus. É uma cruz hindu. Os povos que professam na Índia o hinduísmo. Lá na Índia, a religião é muito forte na Índia. Né? Gandhi era hindu e tal. Então, o que ele fez? Ele inverteu a cruz. Ele criou uma história de um tal de ariano, que o povo ariano não existe. Sabe o que é o povo ariano? Os arianos foram os povos que fundaram a Índia. Eram nômades que criaram a civilização da Índia. Então, ele criou essa mentira, essa ideologia, e colou, dizendo que era a raça ariana. Então, ele criou isso aí. Está entendendo? Então, ele criou uma ideologia para poder fomentar isso aí. Isso é a suástica nazista. O que é que estão rindo aqui de mim? KKKKK. Vamos lá aqui.
Isso, pergunte, Renise Oliveira. Estou no celular de mamãe. Mamãe, pergunte. Gente, tá certo, tá na escuta, na audiência. Alguém riu aqui? Felipe, aí, Felipe, fale. Isso, tem a Primeira Guerra Mundial aqui. Bom, vamos para o Cláudio agora, Primeira Guerra Mundial. Yasmin está dando pão. Tá perguntando, Yasmin. Pergunta, Yasmin. Mas valeu aí, gente, pela audiência aí. Vamos embora? Primeira Guerra Mundial. É isso mesmo aí. Há quem, tem um. Já morreu, tem um historiador inglês chamado de Eric Hobsbawm, né? Atual. Tem vários livros interessantes sobre a história da atualidade. Em inglês, ele morreu, né? Mas diz o seguinte, que a Primeira Guerra, na verdade, é uma guerra só. O primeiro foi um ensaio da Segunda Guerra Mundial, certo? Só para a gente começar a problematizar isso aí. Mas o motivo, para resumir que a história é comprida, da guerra, o motivo da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo. Lembre que, acho que eu já falei isso aí, o império, o que é o imperialismo? O neocolonialismo. Para eu falar no neocolonialismo, falar no imperialismo, eu tenho que falar, e falar na guerra, eu tenho que falar na Revolução Industrial. Porque o que aconteceu na Revolução Industrial? O que é que rolou na Revolução Industrial? Os países ricos, como hoje, não muda isso, eles necessitam de matéria-prima. O Brasil é o maior exportador de matéria-prima, que a gente chama de commodities para o mundo. Hoje, a guerra no mundo é o petróleo. Todos os conflitos que existem hoje na atualidade o tal do petróleo. Porque o petróleo movimenta a economia mundial. Os países que são ricos, que a gente chama de rico, e rico não tem nada, porque toda a matéria-prima está aqui. Está na África, está na América. Nos países chamam de pobres, as pessoas andam no subsolo, em cima do subsolo, embaixo, uma riqueza incomensurável. Ouro, cacita, urânio, petróleo, diamante, e África principalmente. Então, os países ricos cobiçam isso aí. Mas vamos lá. O que é que a Europa criou para manter a Revolução Industrial? Porque o que é a Revolução Industrial? Uma etapa do capitalismo. Lembra que eu falei da comercial, expansão comercial? Eu acumulo riqueza. Eu acumulei, considerei o quê? Eu desenvolvi a segunda etapa do capitalismo, que é a Revolução Industrial. Claro, a tecnologia, não sou louco aqui. Vamos voltar para o candeeiro, andar em cima de um burro, andar de carroça. Não estou pretendendo isso. Estou configurando para vocês o que é que está por trás da guerra e o imperialismo. Então, o que é que os países inventaram? Se o Bush, né, fazer uma analogia, se na época o Bush, no 11 de setembro, disse o quê? A luta contra o terrorismo. Foi isso o discurso dele? Vamos invadir a Cuba, vamos invadir a Coreia, vamos invadir o Afeganistão, o Iraque. O Iraque tem arma de destruição em massa. O que é que tem no Iraque que está até hoje estão lá? Petróleo. Então, foi o argumento que ele usou para os europeus virem aqui para a África e para a Ásia. Olhe, vocês são selvagens, você não tem ferrovia, você não tem máquina. Eu vou levar vocês à ferrovia, eu vou levar vocês o progresso e a civilização. Esse foi o argumento que eles usaram. Que o povo era selvagem. Eu vou civilizá-los, esse povo selvagem. Povo tão bom, mas não tem a civilização. Com essa conversinha, esse caô, com essa ideologia, o que eles fizeram na Europa, na Ásia e na África? Obtiveram matéria-prima para desenvolver a Revolução Industrial, que não tinha mudança da matéria-prima. Mão de obra escrava, ocuparam os territórios, destruíram a cultura de um povo, invadiram a Índia, a África, na Argélia. Então, isso foi imperialismo. O problema é a guerra, para resumir a guerra. Porque o imperialismo gerou a guerra. Quem mandava no mundo, quem tinha a hegemonização do mundo política e econômica eram os ingleses, a Grã-Bretanha, o Império Britânico, que mandava no mundo. Os americanos só vão ter, os estadunidenses só vão ter poder depois da guerra. É depois da guerra que eles vão mandar no mundo. Tudo hoje é no dólar. Mas antes eram os ingleses.
Então, os ingleses mandavam, porque lá a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial e tudo isso aí. Aí, por motivo, a Alemanha vai também passar por um processo de revolução industrial. E a Alemanha vai também querer vender também nos mercados mundiais. E os outros podem também, mas a guerra, na verdade, o cerne da guerra é a briga por mercados, por partido imperialista, porque algo absurdo. Eu não vou chegar na sua casa, eu vou partilhar você no meio. Eu vou partilhar o Isaac no canto, boto o Isaac no fundo do quintal, eu junto com o cachorro, e vou partilhar você e pedir permissão a você. Eu vou tomar posse da sua terra. Então, os ingleses, os países imperialistas, França, Inglaterra, Bélgica, vão pegar o povo no meio. Dividir o povo no meio. Aí o quê? Aí vai começar a briga entre eles mesmos. Mas a guerra, na verdade, foi para o mercado, porque quem mandava no mundo, só quem vende, por exemplo, vamos brincar um pouquinho aqui, só quem vendia coxinha, coxinha, salgadinho lá no Zóio aqui, era a Tita. Ela tinha um monopólio, fazer uma brincadeira, uma analogia. Aí chega quem? Aí chega o Cláudio vendendo coxinha também. Vai começar uma concorrência. A Primeira Guerra é uma concorrência por mercados entre o poderio inglês e o poderio alemão. É isso que vai gerar guerra entre eles. Quer dizer, ele começa a se comer entre ele mesmo. Isso gera a Primeira Guerra Mundial. Se divide em Tríplice Aliança, que é comandada pela Alemanha, e a Tríplice Entente, que é comandada pela Grã-Bretanha, pela França. Então, isso divide esse mundo aí. Um marco interessante da guerra, para terminar a guerra, que é muito comprida a história, vocês vão aprofundar melhor isso em casa, a ideia aqui é ter a dúvida mesmo, é que todo mundo estava armado, o mundo se armou. Por exemplo, o mundo vivia a bela época, né? A bela época, a máquina, a ferrovia, o autão, oh, que lindo, que mundo maravilhoso. Mas depois entra o mundo em tensão. Os países vão começar a se armar, porque vai ter uma disputa por esses mercados da Europa, na África e na Ásia. Porque eles, como hoje, necessitam da matéria-prima. E não vai querer vender com o outro, brigar por quem vai vender mais. Esse é o motivo da guerra. Mas qual é o estupim da guerra? Francisco Ferdinando, que é o arquiduque do Império Sérvio. Ele vinha passando e o Sérvio, anarquista, dá um tiro na cabeça dele. E ali estoura a guerra. Porque tem a questão das etnias na Europa também, né? Que são os sérvios, croatas, existe isso na Europa aí. Mas esse é o motivo da guerra. E também a tecnologia da guerra, né? Sendo a luz em arma química, Claudinho aí, as armas químicas vão ser usadas na Primeira Guerra, a metralhadora, o tanque de guerra, o submarino. Então, o mundo vai ser um ensaio. Então, há quem diga que são duas guerras em duas fases, em dois estágios. Só muda o contexto do imperialismo, que gerou a Primeira Guerra, e a crise de 29 gerou a Segunda Guerra Mundial. Mas, né, a essência, infelizmente, é a mesma. De dinheiro para o mercado, isso aí. Cadê, minha gente? Cadê? Cadê a pergunta? A gente tem pergunta aqui. A Irmã fez a pergunta aqui. A partir do século XV, dissemos que começou no período do Renascimento. Sim, sim. Século XV, XVI, XVII, a fase do Renascimento aí. Porque, eu sempre estou dizendo a vocês, é um contexto. Tudo na história assim decai. O que é que. Vamos explicar um pouco essa mudança. O que é que aconteceu na Idade Média para entrar em decadência? O aumento da população. Esse é o fator principal. O feudo era uma atividade de o quê? O feudo era uma atividade marcada por ser de subsistência, economia interna, isolada. Porque isolada? As guerras. As guerras faziam as pessoas saírem dos. Porque houve as invasões bárbaras, então as pessoas fugiam das cidades e iam se refugiar no campo. Por isso que o castelo, o castelo enorme, aquelas muralhas enormes, não é porque a mulher dizia, amor, amor, faça uma casa grande para mim, um castelo bem alto, não. Não era por isso. Era por necessidade, o contexto não demitia. Hoje, a gente vive trancado hoje. É com seca elétrica. Né? O contexto, a gente vive trancado lá na rua solto. Então, é nesse contexto aí que surge a Idade Média. Entendeu, Yasmin? Nesse contexto aí.
E a população aumenta. Então, o não vai assimilar isso. E aí vai surgir o quê? Aí vai surgir aldeias ao lado do feudalismo. E somado a isso, ainda tem doença. Né? Eu já falei, a pandemia na Europa, a peste negra. Não vai ter terra para todo mundo, devastação. A fome. São esses fatores. E junto desse caos aí, vai começar a surgir o comércio. Começa a surgir, são as vilas, são os vilões ao lado do feudo. Eles vão começar a um certo comércio, porque o comércio é o que? É o escambo, né? Aí vai começar vilas, feiras, e as pessoas vão saindo do feudalismo. Vão criando uma migração. Se no início era do campo, da cidade, do campo para a cidade, da cidade para o campo, agora vai ser do campo para a cidade. Então o processo vai se transformando. E o fator numeral é isso aí. Aí vai surgir o quê? Os burgos, que eram cidades onde se fazia comércio. Aí surge a burguesia. Então, a origem da burguesia é comerciantes, eram comerciantes. Mas como é que a burguesia acumulou tanta riqueza? Como é que a burguesia ficou rica? Porque ela acumulava. Como é que ela acumulava? Eu sempre brinco. Eu vou lá na feira da Sulanca, eu compro uma calça jeans, uma hipótese por R$ 5, vem daqui por 20, por 30, dependendo da oferta e da procura. É dessa forma que a burguesia ela acumulou riqueza. O comércio é algo de acumulação. O comércio não é caridade, né? O comércio é isso. Entendeu? Aí o renasce, porque sim. Yasmin, muito bem, eu esqueci de falar. Porque renascimento. Eles vão trazer todo o pensamento grego, lembra que eu falei da igreja greco-romano, humanismo da Grécia de Roma. Esses valores vão voltar para cá. O humanismo, a individualidade, antropocentrismo. Sempre deu o homem, mas a humanidade sempre da razão. As ciências. Se antes as coisas na Idade Média é explicado porque Deus quis. Eu até brinco com você, né? Se Deus não quis, se Deus quis, a outra vai dizer não, que é a vontade do homem. A fome é a vontade de Deus, é? A pandemia foi Deus que mandou a pandemia para o mundo. Na visão teocêntrica, sim. Na visão antropocêntrica, não. É culpa do próprio homem, da própria humanidade, que cria essas doenças, né? A destruição do meio ambiente. Existem N teorias, né? Que não dá para a gente especular aqui, que pode causar isso aí. Mas é isso aí. Então, eu vou buscar esse pensamento lá atrás, que é renascer, antiguidade clássica, ao pensamento racional, e vou trazer para cá, para a idade moderna. Porque qual a ideia? A ideia é derrotar, né, o antigo regime, criar, e o comércio vai crescer com bastante força. Mas, apesar do comércio ter crescido, a burguesia ainda vai precisar do poder absoluto, porque surge o absolutismo. Porque a burguesia tinha o poder econômico ainda, mas a burguesia não tinha o poder econômico. A burguesia só vai ter o poder econômico com as revoluções burguesas, o tal do iluminismo. É aí que vai se dar esse processo de transição, que é as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias vão fomentar o quê? Porque o que é que a burguesia queria agora aí? Queria acabar com o antigo regime. Queria ter o poder econômico e o poder político, que é a tal da Revolução Inglesa, que é a Revolução Francesa, que é a Revolução Inglesa, né? A mudança do paradigma econômico, do campo para a cidade, da agricultura para a indústria, e vai nesse processo de transformação aí, de mudança, né? A burguesia com as ideias iluministas, que são burguesas, vai mudar a concepção do mundo. Se hoje a gente vota nas eleições, sem ter ainda a democracia, né? As eleições municipais, executivo, estaduais, né? Legislativo e, e judiciário, é fruto do iluminismo, que é o Montesquieu que criou essa teoria aí. Vamos lá, e aí, gente? Vamos continuar esse negócio? Já tá bom, já falei demais. Mais perguntas? Aqui já vi por aqui, estou por aqui, Cabral, Claudinho, Yasmin assim, ele já falou na sala. Sempre é bom ouvir, para relembrar. Muito bem, Yasmin. É verdade, Nicolas. Já falou do próstata, ele caiu.
Obrigado, Emanuel. Olha aqui, gostei, Yasmin. Como o povo desenvolveu a escrita. É um processo evolutivo, Yasmin. Não é? Por exemplo, quando os povos viviam na pré-história, eles não escreviam nada, não há nada escrito, no sentido da escrita que nós conhecemos como hoje. Né? Foram encontrados artefatos, né? Os vestígios históricos, a gente já estudou isso em sala, já vimos isso. A escrita só aparece para a humanidade, que é um processo evolutivo, pela necessidade de fazer comércio, desenvolver agricultura, tudo tem um contexto. Então, a primeira forma de escrita é aí que a escrita nasce. É um processo evolutivo do ser humano. Né? É a evolução da humanidade. E as necessidades que vão aparecendo. Então, nós vamos enfrentando as necessidades que vão aparecendo. Nós vamos mudando, porque, como já falei 1000 vezes aqui, nós somos os únicos seres na humanidade, aí volta aquela teoria, né? O criacionismo e o evolucionismo. Então, de acordo com a teoria da evolução, nós somos os únicos seres. Chegamos a esse patamar. E somos homos erectos. Porque nós somos os únicos que podemos elaborar, pensar no que vamos fazer. O peru não está em protesto na rua contra o coronavírus, não é um gato na rua, protestando. Não é isso? Ou falando alguma coisa, ou elaborando, ou tentando defrontar essa pandemia no mundo. Então, é dentro desse processo de desenvolvimento que a gente vai evoluindo, como vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo. O primeiro sistema de escrita é cuneiforme, se dá na Mesopotâmia, que eles encravavam em pedras, eles vão desenvolvendo isso aí, essa escrita em pedras. Quando a gente vai para o Egito já evolui um pouco, são os papiros, né? Aquela planta, aí vai para a escrita o quê? Os hieroglifos, né? Hieróglifos, como queira chamar. Então, ela nasce da civilização. Antes, nós não tínhamos essa. Nem na pré-história a gente fazia falar, né? Nós fazíamos, como seres deficientes auditivos, falávamos como né? Gestos e tal. Então, é um processo de evolução. E é na Mesopotâmia onde é o berço da civilização, onde tudo aparece, e é onde se dá esse processo aí, da escrita, né? Então, primeiro na Mesopotâmia, depois no Egito, e a gente vai evoluindo